Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo especial porque é o dia do meu aniversário, dia 16 de Abril, e eu lembrei-me de gravar um vídeo em ensinar-vos, a mostrar-vos como é que eu vou fazer o meu bolo de aniversário. Como vocês sabem, nós continuamos confinados em casa, continuamos em isolamento ou com distanciamento social, como vocês preferirem. Um, e então eu decidi, faço sempre o meu bolo de aniversário, óbvio, mas decidi que iria fazer com aquilo que tenho em casa, então estive a ver o que é que tenho aqui para gastar. Tenho uma caixa de queijo creme, aquele queijo tipo Filadélfia, que vou usar no recheio na cobertura. Vou fazer uma massa de chocolate, vou rechear também com um pouco de compota de frutos vermelhos, que também tenho, e vou mostrar-vos aqui tudo, o passo a passo do bolo. Eu espero que vocês gostem, porque é especial, são os meus 33 anos e então eu vou mostrar-vos tudo aqui no vídeo. Vamos começar por trabalhar os ingredientes secos e então numa taça eu coloquei 300 gramas de farinha de trigo, estou a utilizar uma farinha de trigo sem fermento, acrescentei 180 gramas de açúcar, juntei ainda 60 gramas de cacau em pó e aconselho-vos a que seja mesmo cacau em pó e não chocolate, porque o sabor é bem diferente e vocês já sabem que o chocolate tem outros ingredientes adicionados. Para fazer o nosso bolinho crescer, eu coloquei 2 colheres de chá de fermento em pó e ainda 1 colher de chá de bicarbonato. E depois, mais à frente, nos ingredientes líquidos, vocês vão ver que vamos ter um ingrediente especial para ativar o nosso bicarbonato. Bem, com o fouet, com o batedor de varas, eu misturei tudo muito bem e reservei os ingredientes secos. Depois, numa taça, vou fazer exatamente a mesma coisa, mas para os ingredientes líquidos. E neste caso, eu estou a usar 3 ovos inteiros, que bati ligeiramente assim, só para dar mesmo uma quebrada logo inicial nos nossos ovos. E vamos ainda usar leite e óleo. De leite eu tenho uma chávena, que são 250 ml, e de óleo eu tenho meia chávena, que são 125 ml. Como eu vos falei do bicarbonato, temos aqui sumo de limão, aproximadamente 1 colher de chá de sumo de limão, que vai fazer com que o nosso bicarbonato ative. Se vocês preferirem, podem usar um vinagre de cidra, que vai fazer exatamente a mesma coisa. Depois, apenas temos que adicionar os líquidos aos ingredientes secos e misturar muito bem para obtermos uma massa homogénea. Primeiro eu fiz isto com o batedor de varas e depois com a espátula, para ter a certeza que tudo fica muito bem misturado, todos os ingredientes ficam bem incorporados e a nossa massa fica homogénea, como vocês já sabem que é necessário. Para cozer este bolo eu decidi utilizar um tabuleiro para depois cortar em discos, mas se vocês quiserem podem cozê-lo numa forma redonda, sem buraco, e depois então com a faca dividir em fatias. Eu então coloquei no tabuleiro forrado com papel vegetal e untado com um pouquinho de spray daquele próprio para formas, mas também pode ser manteiga, que funciona exatamente da mesma maneira. Espalhem muito bem a massa, tenham atenção para que ela fique bem nivelada, e o meu forno já estava pré-aquecido a 180 graus e vocês também já sabem que este passo é super importante, vocês terem o vosso forno já quente para receber então a nossa massa de bolo. Com a massa do bolo no forno, eu comecei a fazer o recheio e a cobertura. Na taça da minha batedeira eu coloquei um pacote de natas, que são 200 ml. Elas estavam bem frias e prontas a serem batidas. E eu utilizo sempre 2 colherzinhas de sopa de açúcar para 200 ml de natas e também algumas gotas de sumo de limão, que vão dar estabilidade e vão ajudar as nossas natas a prender. Bati com a batedeira só o suficiente para começar a formar uns picos cremosos. E depois acrescentei os últimos 2 ingredientes do nosso creme, que é
200 gramas de queijo creme, que vocês podem substituir por queijo mascarpone, e também 100 gramas de chocolate branco derretido, que vai dar um saborzinho extra e também mais estabilidade ainda ao nosso creme. Bati mais um pouco, só o suficiente para ficar tudo bem misturado e está pronto. Decidi depois levá-lo um pouquinho ao frigorífico enquanto o bolo arrefecia. E cá está, eu decidi então cortar o meu bolo em discos com um cortador, mas vocês já sabem, podem fazê-lo então numa forma e depois dividir. Eu quis fazer 3 camadas de bolo, consegui cortar 2 fatias normais e depois cortei 2 metades, que foi só emendar. É muito fácil, é muito fácil de fazer. Para a montagem eu coloquei logo no prato de servir, achei que era mais prático fazê-lo desta forma. E então coloquei uma fatia de bolo, depois utilizei compota de frutos vermelhos e esta compota é caseira, mas vocês podem utilizar uma compota de compra. E eu fiz então uma camadinha de bolo, uma camadinha de compota, depois coloquei também uma camada de creme e fui repetindo até ter terminado completamente de fazer todas as minhas camadas. Montado, já só necessitamos de o cobrir. Eu então espatulei-o a toda a volta e também na parte de cima para ficar bem coberto com o mesmo creme que utilizei no recheio. E depois levei um pouquinho ao frigorífico antes de fazer a decoração. Só mesmo uma meia horinha, o suficiente para o creme estabilizar e podermos decorar o nosso bolo à vontade. Vocês tenham só em atenção que o cobrem muito bem, para ele ficar lisinho e depois receber então a decoração. Para a decoração eu tinha algum chocolate rosa, aquele chocolate ruby que utilizei aqui numa receita de Páscoa. Decidi derreter esse chocolate, colocar num saco pasteleiro e fazer um feitiozinho de aquelas gotinhas a cair a toda a volta do bolo. E depois, ainda na temática dos frutos vermelhos, tinha morangos que decidi também utilizar na decoração, colocar uma boa quantidade de morangos em cima do bolo, que eu acho que fica sempre muito bem. Vocês podem usar framboesas, mirtilos, podem colocar ainda algumas folhinhas de hortelã, que também fica sempre muito bem, e eu depois também coloquei, apesar de não vos mostrar aqui no vídeo, decidi colocar algumas folhinhas. E pus também umas raspinhas de chocolate negro, só para dar assim aquele charme, porque eu tinha ali algumas no armário e decidi usar aqui. E pronto, ficou um bolo simples, mas que eu acho que ficou bonito dentro do possível e ficou super saboroso. Bom, eu resolvi gravar esta parte final já depois de comermos o bolo para vos mostrar o interior. Peço desculpa se a luz não estiver muito boa, mas já é de noite e eu estou aqui a utilizar luz artificial, mas vou então mostrar-vos porque muita gente se queixa que eu nunca mostro os interiores dos bolos. Mas é um bolo de aniversário, eu não podia estar a cortar uma fatia para vos mostrar, então vou fazê-lo agora. Bem, o bolinho ficou assim, em camadas, tem 3 camadas de bolo e depois tem então compota de frutos vermelhos e o recheio que nós fizemos com natas, queijo creme e chocolate branco. Muitas vezes eu faço este recheio e em vez de usar queijo creme utilizo queijo mascarpone, que também fica delicioso. Mas, como eu vos disse, eu resolvi usar aquilo que tenho em casa e então tinha queijo creme, tinha uma embalagem que precisava mesmo de ser gasta e resolvi usar aqui no bolo. A decoração não ficou exatamente como eu queria, mas o bolo estava ótimo, estava delicioso e pronto, e passou-se assim mais um aniversário.
desta vez bem diferente, porque estávamos em casa, estamos fechados, o país está quase parado e o mundo incluído, e então foi assim um bocadinho estranho, mas pronto. Mas passou-se e o que importa é que estamos todos bem e estamos todos de saúde. Espero que vocês desse lado também estejam bem, que estejam todos de saúde, que esteja tudo muito bem convosco, e que tenham gostado deste vídeo. Por favor, se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, de subscrever o canal se são novos por cá e já sabem, para a semana eu volto com mais receitas e com mais vídeos e conto ter-vos desse lado. Fiquem bem, um beijinho, um bom fim de semana e até ao próximo vídeo.